glória. Oh Espírito Santo. Xaramai. Santo é teu nome, Jesus. Tiago capítulo 2, versículo 17. Deus quer falar conosco. Amém, meus queridos? Diz assim a palavra de Deus. Tiago capítulo 2, versículo 17. Só um momento, em nome de Jesus. Agora sim, queridos. Vamos tomar a leitura do texto, Tiago capítulo 2, versículo 17, que diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Versículo 19: tu crê que há um só Deus? Faz bem. Também os demônios creem e estremecem. Mas o homem vão querer tu saber que a fé sem obras é morta. Versículo 21: porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vê que a fé cooperava juntamente com as suas obras, e que pelas obras da fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e lhe foi isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Versículo 24: vede então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Pode se assentar, queridos, dando glória a Deus, aleluia. Tiago, ele começou trazendo essa mensagem num tempo passado para os cristãos, e Tiago fala novamente para nós o que ele disse no passado, porque a palavra é viva e eficaz. E Tiago começa falando de algo muito importante, que é a fé, mas ele fala de outra coisa que é muito importante também, que é as obras. E ele começa falando que a fé sem obras é uma fé morta, uma fé inoperante. E naquele tempo passado não era diferente do tempo de hoje, porque havia muitos cristãos, denominados cristãos, pessoas que diziam ser discípulos de Cristo, pessoas que andavam com os princípios em termos, mas Tiago começava a observar naquele tempo que havia muitas pessoas com título de cristão, mas não tinha obras. E nosso tempo não é diferente, porque existe muitas pessoas simpatizantes da fé cristã, muitas pessoas que já estão na igreja há anos e anos e anos, mas não teve mudança. Pessoas que entram e saem, pessoas que até oram, pessoas que leram a Bíblia, mas muita coisa não mudou. E é mais ou menos nisso que Tiago ele começa a bater, enfatizar que a fé sem obras, ela é morta. E ele começa batendo e falando de um homem que fez história, um homem patriarca, Abraão, o pai da fé.
que Mateus começa falando na genealogia de Jesus Cristo, em Mateus capítulo 1, ele começa a falar da origem de Jesus, da descendência, família, e está lá Abraão, porque Jesus veio dessa família. E ele começa aqui a relatar o exemplo deste homem que foi chamado pai da fé, porque a fé dele trouxe as obras. Porque Deus, ele vai te testar, ele vai te provar para ver se realmente a sua fé é válida. Porque uma fé pode ser uma fé falada, uma fé somente no consciente, mas uma fé viva e eficaz, ela produz obras, resultado. E o interessante é que Deus chega lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1, chamando Abraão para uma responsabilidade, para um propósito. E Deus começa falando: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do seu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E vem falando ainda: te farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o teu nome. Ser tu uma bênção e te abençoarei. Várias promessas, mas ele tinha que obedecer, ele tinha que ouvir a voz de Deus e seguir essa voz. E a Bíblia diz que ele imediatamente escutou a voz de Deus. A decisão de obedecer a Deus foi imediata. E ele sai dali, daquele lugar onde estava o seu pai, a sua família, aonde era a sua terra. Mas ele ouviu a voz de Deus e deixou tudo para trás por causa da voz do Senhor. Ele não foi chamado de pai da fé à toa. Você imagina alguém ter estrutura, alguém ter tudo e de repente largar aquilo tudo porque ele acreditava em algo maior, algo do céu. E ele saiu caminhando, ele, a sua esposa, seu sobrinho Ló, alguns familiares, alguns servos, e foi para um lugar que Deus mostraria. 3 promessas. Daria uma terra para ele, uma terra prometida. A segunda promessa, ele seria uma grande multidão. E isso viria um filho, porque não tinha como continuar gerações sem ter um filho. Mas ele tinha quase 100 anos, a sua esposa 90 e poucos anos, e era estéril. Mas Deus tinha promessas para ele. A terceira promessa, que ele teria muitas bênçãos, que ele seria uma bênção. E quando o pastor Edivaldo ontem mandou uma mensagem perguntando se havia um título da mensagem, e eu estava pensando naquele momento, Deus falou comigo: tem um título sim. E o título que Deus falou comigo nessa mensagem é: atraindo as bênçãos através da obediência. Porque naquele momento ele larga tudo e vai. Mas não parou por aí. Havia muitas diversidades, muitas barreiras, mas ele foi. A fé teve que ser testada. Ele, em alguns momentos, ele oscilou em alguns pensamentos, porque o ser humano, nós temos isso.
E é por isso que a nossa fé tem que estar ativa, para vermos Deus falando, para vermos sinais, porque a Bíblia diz que os sinais seguirão que crerem. É preciso estar ligado na voz de Deus, porque Deus começou a falar com ele: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Mas quando Deus começou a falar com ele, ele disse: eis-me aqui. Estava ligado, e ele não tinha intimidade com Deus ainda, era o começo, mas ele acreditou, ele foi. Mas tiveram momentos difíceis. Ele ficou confuso quando Deus falou que daria um filho. Ele olhou para ele, olhou para Sara e viu os obstáculos. E Sarai, confundiu ele. Olha a nossa idade. Será que é isso mesmo? E teve uma ideia. Tem um ato com a nossa serva H, que de repente é isso. Por um momento eles oscilaram, mas o projeto não era H. O projeto era um filho que ia sair da sua esposa e dele. E assim ele errou. Mas Deus mais à frente fala de novo: esse filho virá de vocês. E a jornada continua, porque eles tinham que se esvaziar das suas próprias forças e confiar totalmente em Deus, acreditar que aquilo que ele tinha prometido ele iria cumprir. Então eles começaram a se esvaziar das suas forças, dos seus pensamentos, das suas ideologias, e começaram a caminhar em busca dessa bênção que Deus tinha, dessas vitórias, porque fé e obras andam de mãos dadas, andam juntas. Quem nós somos em Deus. E quando eu estava sentado ali, Deus começou a ministrar ao meu coração a trajetória dessa igreja, porque Deus me presenteou, assim como muitos irmãos, de ver uma caminhada. Enquanto isso daqui estava só na fé, esse espaço, e o nosso apóstolo crendo que nós teríamos uma terra prometida aqui, um lugar aonde a igreja estaria e não pagaria aluguel. Eu lembro da trajetória ali, o apóstolo que na época era pastor, desafiando pastor Jorge, pastora Kátia, pastor Jorge ali no mercado, naquela Kombi, dando célula. E Jesus, ou melhor, o apóstolo desafiou ele largar tudo e viver da obra. Era o começo de uma igreja na Ponte Funda. Era um projeto nobre, mas não tinha nada pronto, porque a fé é assim. Você espera em algo que você não vê, mas lá na frente você vê o resultado, porque o nosso Deus é fiel. Acredite que Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Essa igreja não existia aqui, mas no espiritual, no coração do apóstolo, da apóstola, já existia. Ninguém acreditava neste lugar, que antigamente era cheio de mato. Mas Deus deu uma visão para os nossos apóstolos, e eles acreditaram e fizeram a gente acreditar. Mas aqui é uma história de fé,
mas de obras. Desafios. O que você pode doar para a gente comprar ali aquele terreno lá na Varginha, em Chacrinha? Alguns davam bicicleta, som, para entrarmos aqui, comprarmos. Porque nada aqui foi fácil de uma hora para outra, porque Deus, Ele testa a nossa fé. Ele quer que a gente se esvazie das nossas forças para que Ele venha operar. Não foi assim com Gideão. Quando Gideão ali tinha 32 mil soldados, e Deus falou: ainda é muito, vocês vão se gloriar ali na força de vocês. E Deus desafiou Gideão. Grita aí, fala para eles: quem for tímido, medroso, vai embora agora. De 32 mil, 22 mil foram embora na hora. Final das contas, só sobraram 300. Porque fé e obras caminham junto. Ah, eu tenho fé, mas cadê as obras? Ah, eu creio na palavra, mas cadê as obras? Tem pessoas que são presas ao vício anos e anos e anos, mas aparentemente tem uma fé. Porque temos fé espiritual, uma fé natural. Nós acordamos de manhã e temos ali a certeza, a fé que nós vamos colocar o pé no chão e vamos caminhar. Mas a fé viva e eficaz traz mudança, traz transformação na vida das pessoas. Muitos aqui foram mudados, transformados, e somos transformados a cada dia pelo poder do nome de Jesus. Abrão, Tiago, ele diz que ele foi justificado pelas obras, mediante a fé. Ele deixou Deus agir na vida dele, porque ele acreditou em Deus. A Bíblia diz que ele chega no momento, a trajetória dele, lá em Gênesis 22, versículo 1. Muita água já tinha rolado, muita coisa já tinha acontecido. E ele já estava com seu filho Isaac, já tinha tido seu filho Ismael com Agar. Mas o filho da promessa era Isaac. E Deus falou: você vai ter um filho. E chega aqui em Gênesis capítulo 22, versículo 1. Deus pede a Abrão o seu filho Isaac em sacrifício, porque Abrão era um dizimista fiel, um homem que ouvia a voz de Deus. Mas naquele momento Deus queria o que era de mais importante na vida dele, o que estava no coração, o que ele estava mais apegado, era o filho. E a Bíblia diz que Deus disse para ele, Deus chamou ele: eis-me aqui, Abraão, toma o teu filho único, Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá, oferece ali em holocausto sobre uma montanha que eu te direi. E o interessante é que Deus tinha esses mistérios, né? E tem. Sai da sua terra, da sua parentela, da casa do teu pai, vai para um lugar que eu te mostrarei. Aqui novamente Deus fala que mostraria o lugar. Imagina um pai que teve uma trajetória, que largou o seu pai, largou ali a sua família,
que deixou tudo para trás para seguir a vontade de Deus e não a dele. Teve muitos momentos difíceis, momentos de prova, momentos de indecisão, de dificuldade. Mas a Bíblia diz que nesse momento foi um momento crucial. E a Bíblia diz que ele levantou de madrugada, pegou jumento, 2 homens, Isaque e a lenha. E ele foi caminhando. De longe ele viu o lugar. Imagina o coração de um pai que ia sacrificar o filho, mas ele obedeceu à voz de Deus. Porque a Bíblia diz claramente, em Gênesis 22, 5, olha o que ele fala. Ele disse assim para os seus moços: ficai aqui com o jumento, e eu e o moço subiremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a voltar. Olha o nível de fé daquele homem que sabia que ia sacrificar o filho, que ia ali colocar ali o punhal nele e abrir ele. Mas ele disse: nós iremos, adoraremos e voltaremos. Ele estava com convicção que Deus ia fazer um milagre. Isso é uma fé operante, isso é uma fé com obras. Mas não foi fácil. Estava doendo. Mas ele tinha convicção que Deus ia fazer um milagre. E a Bíblia diz que ele chega ali, ele prepara ali o altar, a lenha, amarra o seu filho, coloca diante daquele altar, e na hora que ele pegou o cutelo para matar o filho, o anjo do Senhor bradou: não faça isso, porque Deus está vendo que tu és fiel. E ali colocou um cordeiro, e ele colocou no lugar do filho, porque Deus, ele é fiel, mas ele vai provar a sua fé. Ele quer ver obra, ele quer ver obra. Xaravagarabagás. Por isso que o Senhor Jesus, ele pregou muito sobre renúncia. Aquele que quiser vir após mim, nega a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Uma fé operante. A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Porque é preciso ter as obras. Ah, mas a salvação é pelas obras? Não, lógico que não. Mas fé e obras caminham juntos. Mateus capítulo 6, versículo 21 diz: porque aonde estiver o seu tesouro, estará o teu coração. Deus teve que provar. Deus teve que mexer lá dentro de Abraão. E por isso ele foi chamado de pai da fé. A nossa fé é a causa da nossa salvação. E as nossas obras é o resultado da nossa fé. A fé te salva a partir do momento que você entendeu que é pecador, que você precisa do Senhor Jesus e se entrega. Isso é fé. Acreditando naquilo que a Bíblia diz, naquilo que o Espírito Santo fala contigo, naquilo que você sente de Deus. Porque o Espírito Santo, ele testifica em nós, ele revela.
Porque a Bíblia diz claro, em 1 João 1:2, mas, ou melhor, em João, Evangelho de João 1:2, mas a todos quanto receberam, deles o poder de serem filhos de Deus, a saber, que crê em seu nome. Isso é fé. Se tornamos filhos de Deus, co-herdeiro das promessas, salvo em Jesus Cristo, mediante a fé. Só que as obras, ela tem que aparecer, porque isso é normal na vida do cristão. 1 João 5,4 diz, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa vitória que vence o mundo é a nossa fé. Eu não posso ser o mesmo de antes, você não pode ser o mesmo de antes, porque antes de eu chegar a ser pastor, eu fui analisado totalmente por Deus. Teve momentos de crise, momentos difíceis no meu relacionamento, momentos que eu sentei junto com meus apóstolos, que eram pastores na época. Teve momentos que eu tive que descer daqui e sentar aí, porque eu precisava de tratamento no meu casamento. Foram momentos que a minha carne gritou, eu vou ficar sentado, o que as pessoas vão pensar de mim, que eu estou em pecado, que eu estou assim, mas o casamento não estava bem. Porque fé é acompanhado das obras. O que adianta estar no altar quebrado, todo desconcertado por causa dos problemas aqui dentro? É preciso produzir obras diante da fé. Essa igreja tem uma história, e eu louvo a Deus porque muitas situações tentaram me persuadir no passado para sair desse ministério. Mas tudo que eu aprendi aqui eu coloco em prática. Eu tenho que melhorar muito, mas uma das coisas que eu aprendi dentro desse ministério é ter fidelidade, honrar os meus líderes, porque isso é uma fé operante, é uma fé com resultado. E cada um de vocês que hoje são pastores, líderes, não é à toa, porque tem fé e tem obras. A gente precisa deixar o Senhor fazer o que Ele quer. Porque em João capítulo 15, versículo 5, Jesus disse, eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muitos frutos, pois sem mim nada pode realizar obra alguma. Nós estamos em Jesus, Ele é a videira, nós somos o ramo, nós estamos ligados nele, estamos conectados nele, e é uma normalidade, assim como os apóstolos aqui na Bíblia, como os homens de Deus, é dar fruto, porque estamos em Jesus Cristo. Jesus nos ensinou, através da Sagrada Escritura, como ser ousado, como ser um canal de Deus nessa terra, como entrar em lugares e consertar famílias quebradas. Mas vai ter momentos que talvez o vento vai estar batendo na sua casa, talvez situações vai tentar contra você, mas a promessa continua. Deus tem uma promessa na sua vida, é você mesmo que foi levantado para fazer a diferença. Vai pregando o evangelho, porque fé e obras caminham junto. João capítulo 8, versículo 36, o Senhor disse, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, por que se o Filho vos libertar?
Porque não depende somente de Jesus, não depende somente de Deus. Ele é poderoso, mas depende de cada um de nós, de darmos lugar, permissão, liberdade, de sermos cabíveis ao Senhor e deixar Ele fazer a vontade dEle. João capítulo 3, versículo 30 diz: importa que Ele cresça e eu diminua. Isso é fé operante, isso é deixar as obras sair de dentro de nós. Porque é assim. O ser humano em si, ele crê em alguma coisa. Porque a palavra crente vem dessa semântica, crer. E todo mundo crê em alguma coisa. Todo mundo é crente em alguma coisa, mas Jesus, quando ele aparece para Tomé numa certa situação, que Tomé tinha duvidado dos discípulos, dos demais apóstolos que falaram: Jesus está vivo, ele esteve aqui. Ele falou: só se eu ver as marcas na mão, só se eu ver o seu lado furado, aí eu creio. Mas Jesus chega numa certa ocasião e chega diante dele e fala: toca. E Jesus disse: não seja incrédulo, mas seja crente. Nós somos cristãos, crente em Jesus Cristo. A palavra cristão, ela apareceu a primeira vez lá em Atos, na Antioquia, quando Paulo e Barnabé, eles pregavam o evangelho naquele lugar, aonde as coisas já estavam acontecendo numa grande proporção, porque eles olhavam e observavam que eles andavam como Jesus, eles falavam como Jesus, eles andavam como o Senhor Jesus. Isso é uma fé operante, obras. A gente precisa permitir do Senhor essa fé genuína, viva. Mas isso tudo é através da obediência pela palavra, pela uma mudança em nós. Eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Eu estava falando essa semana com um discípulo. Ele não é da nossa igreja, mas eu tenho uma história na vida dele, de discipulado. Não está aqui em Valença, estava essa semana. E ele falou: estou na igreja já tem esse tempo todo, mas até hoje eu não consegui largar o cigarro. Eu falei: querido, você precisa se converter, irmão. Você precisa deixar o Senhor agir na tua vida. Por se a palavra segura: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas o que está faltando? Se a palavra é fiel, verdadeira, ela não mente. O Senhor mesmo de ontem, hoje, eternamente. O que está faltando? Porque tudo depende da entrega. Repita comigo: tudo depende da entrega. Você pode analisar as pessoas. Se ela não se entrega no primeiro ano, nos primeiros meses, você pode ter certeza que ela tem uma grande possibilidade de ser um crente levado pelo vento, pela tempestade, pelas adversidades. Porque eu lembro a trajetória de muitos cristãos que se deram mesmo, abraçaram a causa do evangelho, que se tornaram adoradores, pregadores, e estão de pé até hoje na presença de Deus. Porque a entrega traz experiência, a intimidade traz o bom tesouro, faz você ver coisas e entender coisas que talvez muito cristão antigo, que estão achando que são melhor por causa de roupa,
Eu lembro de uma vez, saindo de uma célula aqui, de camiseta, boné, bermuda, chinelo havaiana, e havia uns cristãos ali onde que eu moro, que eles não me davam a paz do Senhor, pelo meu jeito, porque eu sou o que eu sou. Jesus me conhece, Ele sabe do meu caráter, mas eles não me davam a paz do Senhor. E eu chegando ali na minha comunidade, na hora que eu entro assim, passo em frente à igreja, uma gritaiada: tá amarrado, queima ele, fogo! Eu falei, tem uns capirotos aí. Aí botei só a cabeça assim, né, na igreja. Um puxa pelo braço, outro puxa a mão. Não sai, não sai! Aí o Espírito Santo falou comigo: vai lá, meu filho, eu vou dar uma lição para eles, para honra e glória minha. O Senhor disse. Entrei, chinelinho, bermudinha, boné, botei o joelho no chão e fui. Demônios pé de chinelo, irmão. Eles não estavam conseguindo expulsar, não é soberba nem o eu, tá, irmãos? Porque fé e obras andam junto. Foi assim, o primeiro, pum. O segundo um pouquinho, demorou mais alguns minutinhos a mais, mas saiu, no nome de Jesus, rápido. E os irmãos ficaram olhando assim para mim. Aí começaram depois me dar a paz do Senhor, né? Paz do Senhor, varão! Ô glória! Porque não é isso aqui não, irmão. É a sua entrega. E a entrega é total, corpo, alma, espírito. Mas é aqui dentro que tudo começa. Deus tem que tirar tudo que nos atrapalha, as situações que nos prende, porque tem muita gente presa ao passado. Ah, lá no passado, fulano me pisou, fulano me traiu, ciclano fez isso comigo. É passado, irmão. Isaías, ele disse: não lembrei das coisas passadas e nem considerais as coisas antigas. Eis que eu faço coisa nova no meio de vós. Mas é preciso deixar o passado tomar posse. Jesus quer fazer algo grande. Joel, ele disse algo muito tremendo em Joel capítulo 2, versículo 13. Ele disse: rasgai o vosso coração e não só a sua veste. Convertei-vos, Senhor, porque Ele é misericordioso. Porque naquela época, os cristãos, naquela época não eram cristãos ainda, a velha aliança, servos de Deus, homens, sacerdotes, que ministravam ao Senhor, estavam derrubados. E era comum rasgar as vestes, em sinal de arrependimento, colocar cinza na cabeça, pano de saco, e ele se rasgava, pá! Mas o mesmo pecado continuava. Não tinha arrependimento, coisa nenhuma, era uma coisa mecânica. Mas aos olhos é um sacerdote, ele tem fé. Mas a fé sem obras, ela é morta. E Joel sacode falando: rasgai o vosso coração aqui dentro. Não é a sua veste, não. Rasgai o vosso coração aqui dentro, irmão. Porque conversão é uma mudança, como eu disse, aqui dentro. Na mente, no intelecto. A palavra para mudança de mente no grego é metanoia. Uma mudança radical em nós. É algo que nos traz para Deus.
nos faz ficar conectado de tal forma em Deus, que tudo dá certo. Porque a promessa de Abraão é que ele seria uma bênção. Aonde ele entrasse, o que ele fosse fazer, daria certo. E essa promessa está sobre a sua vida, sobre a minha vida também. Mas nós temos que a cada dia tomar posse mais e mais. Eu não sou qualquer pessoa, eu sou um servo de Deus. E as coisas vão acontecer na minha casa, na minha família, no meu bairro. Por onde eu passar, a bênção vai chegar. Fé e obras. Interessante que Tiago, ele disse aqui no capítulo 2, versículo 19: você crê em Deus, faz bem, mas até os demônios crê também e estremece. Olha como é que ele bate na conexão de fé e obras. A fé não pode ser alguma coisa de boca, alguma coisa religiosa. Porque no nosso meio evangélico tem muito religioso. Eu estou te falando dessa questão, dessa experiência que eu tive, porque eles eram religiosos, e são até hoje. São servos do Altíssimo, sim, mas precisam ser curados em algumas áreas. Porque você não pode me olhar e me julgar se eu estiver de bermuda ou camiseta, ou se eu estiver jogando uma bola, ou se eu estiver soltando a pipa com meus filhos. Então, ser religioso é um problema. Aquele que julga, que aponta. Eu lembro de uma experiência minha na caminhada cristã, uma irmã da igreja. Na época, morava aqui na Morada do Sol. Eu fui comprar uma guaranita, daquela de garrafa. E a irmã teve a ousadia de falar que eu estava chapando coco. O irmão está bem bebendo. E ele é da intercessão com o pastor Valmir, pastor Alice. Eu fiquei zangado. Mas fiquei sabendo, cheguei até a irmã, conversei com ela, me perdoa e tal. Falei, você deu lugar para o diabo. Porque o apóstolo Paulo, ele disse, não dê lugar para o diabo. Nós temos que ter cuidado. Porque fé sem obras, ela é morta. A fé tem que ter resultado. E as obras aperfeiçoam e amadurecem a nossa fé. As obras vão aperfeiçoar a sua fé, amadurecer ela. Eu lembro de uma vez, vou falar aqui, tá, amor? Que eu e Glaucia, a gente estava numa luta. Você sabe qual era o problema? Feijão. Apóstola, não está dando certo, não está tendo feijão. Olha a sabedoria. A apóstola falou, vamos sentar aqui, vamos. Se o problema é o feijão, se ela não está fazendo feijão, pega você e faz. Aí eu parei para pensar, por que a gente está brigando, hein? É só eu fazer e acabou. Porque fé sem obras, ela é morta. Porque todos nós temos um nível de fé. Ai, meu, não estou ouvindo não, amor. Isso, glória a Jesus. Inclusive, ela deu um pote de feijão para nós. Olha a cara como é que rachou, gente.
Então, irmão, são coisas que às vezes a gente perde o nível de fé totalmente. Porque às vezes são as coisas simples e pequenas que nos refreia, que nos para, que nos faz escorregar com uma casca de banana, que a gente precisa tirar de dentro de nós. Porque tem coisas que nós sabemos que temos que fazer, mas não fazemos. Deus provou Abraão pedindo Isaque. Abraão passou no teste, mostrando a fé através das obras, a sua total confiança em Deus. Porque a sobrevivência na fé é você continuar buscando, independente das lutas, independente de qualquer situação. Eu tenho muito que melhorar, mas eu louvo a Deus por esses quase 20 anos aqui dentro desse ministério. Momentos de muita luta, irmão. Mas, queridos, eu aprendi com Jesus, com meus líderes. E hoje eu fico feliz em ver essa nova geração, pastores. Eu vejo aqui esse ministério de louvor. Eu glorifico a Deus. E louvo a Deus por tudo que eu fui ministrado, porque sem mentoria, sem discipulado, não tem como vencer. Eu acompanho alguns irmãos de outras igrejas pequenas, e na maneira do possível eu tento ajudar. Mas eu fico observando, queridos, não é uma crítica, mas é uma crítica construtiva. Muitas pessoas que não conseguem caminhar, porque não tem líder, não tem liderança, não tem discipulado. Na hora que as coisas apertam, eu vou fechar a igreja, não dá mais. Cadê o meu líder? Eu louvo a Deus porque essa visão em células é uma visão que te ensina desde já a ter visão de pastoreio, a ter visão de cuidado. E eu fui moldado muito cedo, porque eu deixei a fé operante agir, essa obediência pela palavra, e as coisas aconteceram. Para finalizar, eu lembro a primeira vez, apóstolo, a qual eu preguei. E a primeira vez a gente estava no evangelismo lá na feira. Fazia muito isso, né? Carnaval, feira, bar do Zanata, aqueles bares naquela época. E eu lembro a primeira vez no evangelismo, lá na feira, o apóstolo, que na época era pastor, falou assim: você vai pregar hoje. Eu falei: o quê? Aqui? Um montão de gente. Nunca tinha pregado. Eu falei: amém, pastor. E nisso, naquela oportunidade, eu preguei. 2 almas se converteram. Eu falei: o negócio é bom demais. Porque antigamente eu achava que o meu negócio era louvar. Naquela época ele Walkman, né? Eu falei: vou gravar aqui uma fita para mim ver, que eu acho que a minha voz é maravilhosa. Na hora que eu gravei, eu falei: Jesus Cristo, não sou eu não quero nem gravar mais. E nisso, com essa oportunidade, eu falei: eu me encontrei, Jesus. Me ensina a ser um pregador da palavra. Mas não acabou por aí. No domingo, era domingo de noite, eu chegando, uma luta dentro de casa, o sapato sumiu, a roupa, eu falei: que luta é essa, Senhor? E ali eu arrumei a calça social, botei a calça social de tênis, uma blusa cortada aqui e vim para a igreja. Tudo desencontrado, você imagina, calça social, de tênis, blusa cortada.
Aí o apóstolo era a tenda, né, irmãos? Na época não tinha essa igreja. O apóstolo, eu olhei e falei... Aí cheguei e fala, meu pastor, era pastor na época, ouvi falar que você tem um desejo de pregar aqui, é verdade? Aí, imagina, tremedeira, a igreja cheia. Falei, tem sim, pastor. Então tu vai pregar hoje. Falei, mas comecei a pensar, falei, não vou falar não, vou orar, vou cair de joelho ali, Deus vai me dar uma palavra. Mas o meu argumento era dessa forma, eu não sou 12, na época era só os 12. E eu não era 12. Estava chegando assim, já era do ministério de intercessão. Ou não era do ministério de intercessão nessa época ainda não. Mas já estava casado, dizimista e tal, aquele negócio todo. E a oportunidade de pregar foi uma benção. Então fé e obras andam junto. Porque a mudança, a transformação em nós são os frutos. E nessa igreja todos nós temos oportunidade de avançar. Porque a visão dos nossos líderes é que todo mundo vire líder, que expanda o reino, igrejas. Mas nós temos que ter essa visão. Fé e obras andam junto. Se coloca de pé. Para finalizar, eu queria que você preparasse uma oferta. Essa semana eu tive buscando algumas coisas. Eu vi um testemunho de um pastor falando de um médico norte-americano, Dr. Carter. Eu vou falar só o sobrenome dele para não quebrar a língua. Mas este homem, na época, ele cursava medicina. Este homem, nas suas férias, ele saía vendendo livros para pagar sua faculdade. E um dia ele chegou numa zona rural, numa casa, e ali ele pediu água. E uma menina atendeu, e ele pediu a água, e ela voltou para dentro de casa, e veio com a água numa mão. Mas na outra mão, ela veio com um copo de leite. Deu a água para aquele homem, que na época não era doutor, cursava uma faculdade. Ele bebeu a água, e a menina deu o leite, e ele bebeu o leite. E ele foi pegar a carteira para pagar. E ela falou, não, mamãe ensinou que a gente nunca pode cobrar um favor. E os anos se passaram, o Dr. Carter, John Carter, ele virou um grande médico, com vários hospitais, sobre os seus cuidados. E um dia de madrugada, ele foi chamado às pressas para ir para o hospital. E chegando ali naquele hospital, naquele quarto, ele olhou para aquela mulher, que já era de idade avançada, e lembrou da fisionomia daquela menina. E levou a entender que aquela mulher, aquela senhora, era aquela menina que tinha dado ele um copo d'água e um copo de leite. E ele juntou a melhor junta médica, falou, bote ela no melhor quarto. E passando alguns dias, aquela senhora ficou boa. A enfermeira chega para ela e fala, amanhã você vai ter alta. E assim no outro dia ela chega ali com um boletim de tudo que tinha acontecido, o que ela tinha feito, e deu na mão dela, você vai ter alta hoje. Ela começou a ler ali, e cada vez que ela
passava uma folha, ela começava a chorar. E na hora que chegou no meio daquelas folhas, ela deu um brado e falou: opa, vocês estão loucos? Como é que eu vou pagar isso tudo? Eu não consigo, eu não tenho como pagar. A enfermeira falou: calma, você leu até aí, mas não leu a última página. E a última página estava escrito: observação, tudo pago com um copo de leite. Porque a honra, ela traz honra, benefício. E de coração, apóstolo, eu louvo a Deus por esse ministério, por pastor Valmir, os demais pastores que têm uma história na minha vida, evangelista Sebastião. Mediante esse testemunho, prepara uma oferta. Espírito Santo, eu quero orar para finalizar. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi ministrada, e eu creio, meu Deus, que essa palavra vai criar um grande resultado, porque a fé operante traz obras. Meu Deus, aquele que de alguma forma estava impedido, preso em alguma coisa que estava impedindo de fazer a diferença, Pai, em nome de Jesus, começa a ministrar agora. Santo é teu nome, Jesus. Fé e obras andam de mãos dadas. Você não pode ser mais o mesmo nessa noite. Saia daqui diferente. Faça a diferença. Adore o Senhor nessa noite. Santo é teu nome. Santo, santo, santo. Você é campeão, é vencedor, é vencedora. Olha só, nesse momento eu quero me dirigir a você, na tua casa ou aqui no templo. Esses 20 anos caminhando na presença do Senhor no mesmo ministério, eu saí das drogas, do tráfico, dos vícios, tive envolvido em facções, em tantas coisas. Momentos que eu tentei cortar o pulso, cortei pulso, achava que não tinha mais jeito para mim. Mas no dia que eu conheci Jesus, a minha vida mudou. Ele mudou a história desses irmãos que estão aqui, e Ele quer mudar a sua história hoje na tua casa. Porque a fé, ela traz obras. Jesus, Ele morreu na cruz e ressuscitou o terceiro dia. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu quero me dirigir a você que nunca fez isso que eu estou falando hoje, aceitar Jesus, fazer uma aliança com Ele. Não é religião não, irmão. Porque a Bíblia diz: você crê em Deus faz bem, até os demônios crê. Mas esse crer é algo especial, que a gente entrega o coração, a vida, tudo na mão de Deus. Eu me lembro quando eu cheguei dentro da Shekinah, chapado de maconha, com o olho pequenininho, e ali rindo.
mas eu não aguentei. Eu me rendi a Jesus. Salmo 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Não é religiosidade não, irmão. É um encontro com Jesus. Para você dentro do templo e você na tua casa. Eu quero fazer uma oração. E você vai orar junto comigo. Você ore comigo. Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, eu abro o meu coração. Eu reconheço que eu sou pecador, que eu sou falho, que eu sou errante. Mas nesse momento, mediante essa palavra, eu quero te conhecer. Eu quero te pedir, mora em mim, entre em mim. Eu te dou liberdade. Eu entrego o meu corpo, a minha alma, o meu espírito. E creio que o Senhor é enviado do Pai para salvar a humanidade. Que o Senhor é Deus, que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. Escreve meu nome no livro da vida. Eu entrego a minha vida em tuas mãos. Muda a minha história nesta noite. Você que fez essa oração pela primeira vez, na sua casa ou no templo, alguém aqui nessa noite pela primeira vez? Eu queria chamar você aqui na frente desse momento, você que quer tomar essa decisão de fé, em nome de Jesus. Vem aqui, por favor. Eu quero fazer uma oração especial. Você que fez essa oração pela primeira vez.